Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do programa Negócios no Digital. Eu sou Gabi Costa e hoje eu convidei o Perito Torricelli. Ele vai nos contar sobre a profissão, por que ele escolheu ser um perito criminal e também vai mostrar pra gente como é que ele vem monetizando na internet, dando cursos online. E olha o local onde é que a gente escolheu para fazer essa entrevista, no Peritos Bar. Então vocês vão conferir Perito Torricelli no Peritos Bar comigo, Gabi Costa. Não sai daí não, aperta o play. Perito Torricelli, prazer enorme tê-lo aqui em mais um episódio do programa Negócios no Digital. Eu vi aqui em sua homenagem, toda de preto, all black, né? Então, a gente quer saber mais sobre a sua vida pessoal, né? Como é que você escolheu traçar, assim, a vida no concurso público, né, como perito criminal, e também um pouco da sua carreira profissional, sua trajetória espetacular. Mais de 10 anos aí, né, na área de perícia criminalística. Também, por que você enveredou para a área de entomologia forense? Vai nos explicar o que significa e fazer também a conexão, né, a sua com a internet. Como é que você utiliza as plataformas digitais para divulgar os seus cursos? Porque, gente, ele está sendo assim um sucesso nas redes sociais, no Instagram, com os cursos, com as lives que ele faz. Então, bem interessante. Olha, eu tenho certeza que o programa vai estar com tanto conteúdo que aí eu vou ter que dividir em blocos, 2 a 3 blocos. Vamos lá? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, Gabriela, pelo convite de me chamar aqui para participar do seu programa. É um prazer imenso, você sabe disso, porque eu já falei para você várias vezes e eu só reitero isso aqui para você. Bom, então vamos lá, né? Bom, como o Gabi já falou, né, eu sou perito criminal há 15 anos. Eu trabalho aqui no Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia e eu entrei no ano de 2007, o concurso foi de 2005. Aí você me perguntou como é que eu escolhi essa profissão, tá? Mas antes de falar isso, eu vou falar para você o que é que um perito criminal faz. Sim, né? sim. Já que assim, a gente ouve muito falar aí dos seriados americanos, o CSI, todo mundo já deve ter escutado falar do CSI, inclusive o CSI Las Vegas, que é o meu preferido, já que lá tem um perito criminal lá que é especialista, isso, ele é especialista na minha área, a área que eu sou especialista, que é a área de insetos decompositores de cadáveres. Que é uma área assim que dificilmente você vai encontrar outros profissionais por aí afora que trabalham com esse tema, né? Basicamente a gente estuda os insetos que decompõem os cadáveres para tentar obter dessa relação aí dos insetos com o corpo algumas respostas. Por exemplo, a gente pode dizer quanto tempo tem que a pessoa está morta através dos insetos. Então é muito interessante. Né? Pois eu vejo no Instagram dele, são minhocas, larvas, vários insetos. E você até falou, né, que eu estou fazendo sucesso na internet, mas você vê que essa área da perícia criminal, os peritos criminais, eles são aqueles profissionais que vão para cenas de crime. Todo mundo ouve falar do CSI e conhece o perito criminal que vai em local de homicídio, fazer levantamento cadavérico, coletar vestígios, e esses vestígios são encaminhados para serem realizados exames complementares que vão dar alguma resposta, depende do tipo de vestígio que ele coletou. Vou dar aqui um exemplo. Né? Digamos que teve um homicídio e nesse homicídio você encontrou ali o cadáver, obviamente, né? Já que se trata de um homicídio, e encontrou ali na cena do quarto, por exemplo, você tem uma carta manuscrita, né? Você tem uma garrafa ali, ou um copo, como esse aqui, com impressões digitais. Né? Então, uma cena de crime, ela é repleta de vestígios, e os vestígios, eles devem ser coletados pelo profissional perito criminal. Então, o perito criminal, ele tem essa função. Ele faz esse tipo de trabalho na cena do crime, que nesse caso se tem um homicídio, mas podem ser vários tipos de crime. Um roubo a banco, uma explosão de agência bancária. O perito criminal também vai lá pegar digitais para tentar relacionar suspeitos ou alguém que virá a ser um suspeito. Então, existe uma infinidade de áreas que a perícia criminal ela oferece, né? Tem como vertentes.
né? Tem a engenharia legal, tem a balística, a perícia papiloscópica, tem a perícia de crimes de informática, áudio e vídeo, isso é interessante, celulares, pedofilia hoje em dia que usa muito o que? Recursos de computação, tecnologia da informação. Então tudo isso é trabalho do perito criminal. E o que é que ele faz? Ele trabalha com esses vestígios e esses vestígios vão virar, dependendo do resultado, eles vão virar a prova material. Porque desse trabalho que é eminentemente científico, porque nós utilizamos metodologias científicas para realizar o nosso trabalho. Então a gente, através de metodologias científicas, a gente dá laudos. E esses laudos são a prova, que nós chamamos assim, a prova material. Então um juiz, ele entende de direito, então ele não tem conhecimento técnico sobre as diversas áreas que existem por aí. E o crime tem muito detalhe, tem que ser muito detalhista, tem que ter muito muita atenção, detalhe. Então, né? assim, esse profissional existe para atender a essa finalidade, a essa demanda. Então, ele oferece um documento escrito que tem ali um resultado do seu trabalho baseado numa metodologia científica. E esse é o laudo pericial, que vai virar a prova material dos delitos, né? Que vão incriminar ou inocentar até mesmo, né? Porque o perito criminal não só incrimina a pessoa, ele pode também, com o resultado, inocentar a pessoa. Entende? Então, mais ou menos é isso que o perito criminal faz, né? Bom, você tem alguma pergunta? Eu tenho várias. Eu já estou aqui imaginando. Você já percebeu que eu sou apaixonado pela minha área, né, da perícia criminal, então eu falo muito. Então por isso que eu falo. Quer perguntar alguma coisa? Pergunte para mim agora, que aí eu continuo depois falar dos meus projetos, do Instagram, dos cursos que eu vendo e como que eu cheguei lá no meio digital. Né? É por isso que a gente vai dividir em 2, 3 ou até 4 blocos, né? E aí você falou aí de crimes dentro da sua área, né? De entomologia forense, que eu quero que você explique pra gente. Você vai lá até o local do crime, você fica mais no laboratório, que eu sempre vejo lá você fazendo as análises. Bom, eu, no caso, eu sou entomologista forense, mas assim, ao longo desses 15 anos que eu já tenho de perito criminal, eu já trabalhei em várias áreas. Mas como eu fiz o meu doutorado na área de entomologia forense, trabalhando com insetos decompositores de cadáveres, eu implementei, né, com um projeto que foi financiado por agência de fomento aqui, que é a FAPESB, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, um órgão governamental que financiou projetos de pesquisa para que eu pudesse implementar de fato um laboratório de entomologia forense dentro de uma instituição policial. Porque no Brasil não existia até então um laboratório que tivesse esse tipo de trabalho dentro da polícia. O que existia, os que existem por aí são nas universidades ou institutos de pesquisa. Então, pela primeira vez no Brasil, a gente implementou aqui. A gente falou mas na verdade foi o trabalho de uma pessoa só, porque foi o meu doutorado. Exatamente. O trabalho de um doutorado que foi aplicado, né, na nossa rotina, né, lá da Polícia Técnica. Então, assim que eu passei no concurso, eu já estava eu já estava no doutorado, que eu vim do meio acadêmico, né? Eu trabalhei na Fiocruz, fui professor universitário durante 15 anos, trabalhei na Escola Baiana de Medicina, enfim, a Universidade Federal da Bahia, também, né? Em outras faculdades também particulares. Então eu tinha muita já bagagem e quando eu passei no concurso de perito criminal, eu acabei notando essa carência, porque eu já estava fazendo um doutorado, mas trabalhando com doenças infecciosas e parasitárias, num outro contexto. E aí, quando eu virei perito criminal... Imaginando. Trabalhei com doença de Chagas, leishmaniose, verminoses, zoonoses parasitárias. Já trabalhei com cães de rua também. E você fazia como? Aí, antes de ser perito, né? Cães de rua fazendo pesquisa de parasitas intestinais para verificar quando eu era do meio acadêmico, né? Trabalhava na Fiocruz e lecionava na Universidade Federal da Bahia. Então a gente tinha esses projetos assim, de pesquisa que eram muito interessantes. Então isso, na verdade, me deu uma bagagem, uma experiência que foi crucial para que eu pudesse ter, né? Que é o que, de certa forma, não existe muito no meio da perícia criminal, que é essa mentalidade acadêmica que facilita, né, que a gente possa implementar novas tecnologias, novas metodologias, e foi isso que eu fiz. Eu peguei, né, a minha experiência acadêmica, essa bagagem, escrevi um projeto de pesquisa, que foi esse que eu acabei de dizer, e esse projeto... Você escreveu sozinho? Eu escrevi sozinho esse projeto, que virou o meu doutorado, né? E aí esse projeto foi financiado e aí eu consegui fazer experimentos muito interessantes, que são experimentos
Você já ouviu falar, Gabriela, aquela fazenda de corpos nos Estados Unidos, no Tennessee? Para quem não... existe em alguns lugares do mundo... Sou muito medrosa para saber, para assistir. Existe, em alguns lugares do mundo existem o que nós chamamos de fazendas de corpos. Que são onde você tem cadáveres humanos ali que são deixados para estudo. Então, estudos de tafonomia, de arqueologia, de antropologia, entomologia forense, que é a minha especialidade, estudando os insetos cadavéricos. Então, eu consegui essa verba para financiar um projeto para executar esse tipo de pesquisa aqui na Bahia. Né? E a gente fez isso numa parceria com uma unidade militar ali do Exército, que é o 51º Centro de Telemática. A gente fez ali uma área experimental, eu gosto de dizer assim, foi a minha mini fazenda de corpos, mas não corpos humanos, tá? Porque no Brasil ainda existem limitações éticas, ou melhor, não, é mais cultural e religiosa, né? O empecilho, né? Não tem muita limitação de legislação, né? Mas isso é difícil ainda a gente implementar, então a gente tem que utilizar animais experimentais. Claro que seguindo todas as normas de comitê de ética, experimentação e uso animal, né? Porque para usar animal em pesquisa você tem que seguir protocolos de comitês científicos, tá? Então a gente fez isso, obviamente, tanto que o projeto foi aprovado. Para ser aprovado ele precisa dessas licenças. Sim. Né? Então a gente fez isso. Então aí, o que eu fiz? Isso foi em 2007, assim que eu entrei na polícia. Assim que eu entrei na perícia, eu escrevi esse projeto e eu tive sorte que aqui no estado da Bahia a gente estava com um edital que financiava projetos na área de segurança pública. Então, aí deu fit. Aí no momento deu certo, match. Deu match. Deu match, né? Deu o famoso match. Que para nós da perícia criminal a gente fala deu match, o pessoal brinca muito desse negócio de match, fala de aplicativo. Não sei se você já ouviu falar. Eu não vou falar os nomes dos aplicativos, porque eu não vou fazer merchan aqui. Não vamos fazer. Mas o match para vocês é uma coisa. Pra gente, perito criminal, quando a gente fala, deu match, é quando a gente está falando de genética forense. Vocês devem ter escutado falar que a genética forense é interessantíssima, é importantíssimo para você identificar indivíduos que não têm uma identificação que foi feita por outra via, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, partes de um corpo que foi encontrado, a gente quer saber de quem é e depois acha o outro pedaço que já está identificado ali. E aí, se der, a gente extrai o perfil, obtém o perfil de um fragmento e depois no outro. Se eles combinarem, é o que deu a gente match. fala. Deu match. Olha né? só Na que verdade, match é a palavra esse. em português e inglês. Né? Então, é isso. Aí mas você eu acabei me prefere perdendo. o match do perito demais. ou o match do aplicativo? Adorei a brincadeira. Mas eu me perdi, que eu estava falando das fazendas de corpos. E aí, quando eu entrei, eu implementei a fazenda, ou melhor, o laboratório, que foi viabilizado por estes experimentos onde a gente fez acompanhamento do processo de decomposição e sucessão entomológica observada em carcaças de suínos, né, que são porcos. Então a gente utiliza os porcos para ver como é que acontece a putrefação dele, né? No nosso meio a gente precisa ter essas informações para que a gente pudesse implementar o laboratório de entomologia forense. Então a gente fez isso. A gente montou experimentos simulando várias situações diferentes. Então eu tive corpo exposto na Mata Atlântica, corpo nas dunas, enterrado. Sim. Porque a gente pode encontrar corpo desovado de várias formas. Ô Torri, eu acho que a gente deveria fazer um programa só de entrevistas com o perito Torricelli para falar sobre todas essas experiências, né? Fazer um podcast. Gostei. O que é que vocês acham, gente? Deem aí o feedback pra gente, né? Dá o feedback aí pra gente aí. Se vocês quiserem, eu faço pra vocês aí, mais, tá? Mas vocês têm que querer, então, ó, pede pra ela. Siga aí, eu vou colocar arroba, siga aí o Perito nas redes sociais, siga o nosso programa também, Negócio no Digital. O Perito tá com arroba Perito Torricelli, né? Torricelli, que é italiano, né? É o nome italiano, mas a escrita é como se fala, Torricelli. A pronúncia é Torricelli, né? Mas para facilitar, Torricelli. Depois ela vai colocar aí em algum lugar aí embaixo. Vou colocar os arrobas identificando para vocês seguirem. Então aí vocês podem ir lá comentar. Gente, eu quero sim um programa, só um CSI Bahia, algo assim do tipo. E porque a gente tem curiosidade.
tô super querendo saber. Eu adorei de você. porque a gente está num bar, né? Que tem o nome do bar, Peritos. Né? É o Perito Eu não no conhecia Peritos. esse bar. É o Peritos Bar, que fica na Pituba, na Rua das Dálias. É um mix da Bahia, Minas com Bahia, porque o proprietário é mineiro. E aí é muito bonito. Eu vou fazer um tour aqui, vocês vão ver como é que é o barzinho. E aí, depois daqui, a gente já vai emendar, já fazer um happy hour. Mas voltamos ao assunto da cena do crime. Eu quero saber, né, ao longo de todos os anos aí de experiência, qual cena, um crime assim, que mais foi chocante, mais inusitado, assim? Aqui pode ser da Bahia ou um muito famoso assim no Brasil? Olha, existem inúmeros que eu poderia aqui falar, né? Como o Gabi falou, né? Eu uso o Instagram para divulgar o meu trabalho e eu vendo os meus cursos online. Hoje em dia está tudo online, né? Mas antes da pandemia eu já divulgava o trabalho de perícia criminal. Eu coordenei o primeiro curso de especialização em perícia criminal e ciências forenses do Norte e Nordeste, em 2012. Na época, perito, né? Eu sei que eles não gostam que eu fale isso, mas eu tenho que dizer, né? Não é nada, não estou mentindo, mas pessoal, assim, de uma forma geral, os peritos criminais, eles não falavam muito sobre a perícia criminal. E isso prejudicava o trabalho do perito criminal, porque ele tem que falar sobre o seu trabalho. Porque se ele não falar, quem vai falar? Né? Então, eu comecei a falar sobre perícia criminal lá atrás e fui muito criticado por alguns colegas, mas hoje não tem mais justificativa e nem motivo para isso. Eles sabem disso, que a gente está fazendo aqui, divulgando o trabalho do perito criminal, e isso gerou bons frutos para mim, não só financeiramente, mas para a própria profissão, porque hoje em dia você vê um monte de perito criminal aí nas redes sociais, tem alguns muito mais estourados do que eu aí, que inclusive começaram depois de mim, mas estão muito mais estourados porque se engajaram mesmo. E hoje em dia a gente vê assim que a sociedade já olha muito diferente hoje para o perito criminal, conhece um pouco mais. Antigamente você não via perito criminal em lugar nenhum. Até hoje ainda é difícil, às vezes. O perito criminal pensa que é só aquele cara que vai lá onde tem cadáver. Não é só isso, pessoal. Tem muito mais coisa que o perito criminal pode fazer. Mas eu me perdi o que você perguntou. Um crime, assim, que foi chocante. Eu poderia falar muitos crimes, mas assim, eu vou citar um que foi curioso. Esse crime, pode falar, que foi curioso, eu que fiz essa perícia, né? É porque eu estava falando antes, né? Sim. Que eu uso o Instagram para divulgar os meus cursos e nesses cursos eu falo de vários casos. Por isso que eu me perdi, né? Mas voltando, não, né? Não tem pra gente se perde, depois se acha e vai falando. Eu tenho aqui umas pescas aqui, várias perguntas para fazer. Tá, pode aproveitar, aproveita aí que eu falo bastante e eu gosto de divulgar a perícia criminal, tá? Bom, então teve um caso que eu atendi, que eu não posso falar detalhes dos casos, nenhum caso eu posso falar detalhes que possam identificá-lo, tá? Sim. Por questões éticas e de profissão mesmo, que a gente pode sofrer processo de administrativo disciplinar e até mesmo ser exonerado. Então a gente tem que seguir as regras direitinho. Então assim, eu cito sempre assim, os casos que dá para falar, que não podem gerar problema. Também, né? Esse caso foi um caso que eu atendi. A cena de crime era de homicídio, era um ferro velho, né? E quando a perícia foi acionada, quem foi primeiro não fui eu, porque como eu sou o único especialista nessa área, eu não tenho como atender todas as ocorrências que exigem trabalho do entomologista. Você é o único eu sou o único atualmente. Né? Eu sou, então. Da Bahia? No Brasil só tem 3. Tá vendo? Que honra estar aqui ao lado do perito Torricelli, né? Só tem 3 só tem no 3. Brasil. Então, assim, eu acabo desenvolvendo o meu trabalho. Um oceano azul. Desculpa, mas assim, no marketing a gente fala o oceano azul, né? Então, para quem quer estudar, pessoas que estão aí, concurseiras, eu vou seguir que área? De repente, eu vou escolher a perícia e entrar ser especializado em entomologia forense, de repente. Fica a dica, né? Essa área da entomologia tem mais afinidade para biólogos, mas voltando ao que eu estava falando, aí eu não tenho como atender todos os locais. E aí, por isso, eu fico no laboratório. Então, eu sou coordenador do único laboratório de entomologia forense, né, que a gente tem. Aliás, hoje a gente tem 3 dentro da polícia, mas no Brasil, né? Mas aqui na Bahia só tem aqui na capital. Então eu fico lá e eu recebo o material
lá. Então, quem faz as coletas são os peritos criminais de local de crime ou os médicos legistas, porque quando o cadáver vai para o IML para fazer a necrópsia, aí os médicos legistas também fazem coleta, se o perito criminal não fez, né? Sim. Então, quando a perícia foi acionada, não fui eu que fiz, fui logo pro local, e aí o que é que eles encontraram na cena do crime? Olha que curioso. Eles encontraram. Olha, tem um inseto aqui, gente. É. Cheira de inseto. Ele está vindo atrás de mim, ele sabe que eu sou entomologista, que eu quero estudá-lo. Mas você sabe, eu vou te falar uma curiosidade. Antes de eu falar do caso, eu vou te falar uma curiosidade, já que você viu aí o inseto, o inseto tá aqui, ó, está nos visitando. Tô tentando você tirar. sabia que 80% dos animais do planeta são insetos? Não. A gente acha Não que nós que sabia. mandamos, que dominamos o mundo, são Vários eles. insetos imperceptíveis. Eles estão em todos os lugares. Eu tenho Eles alergia. têm a capacidade de percepção sensorial incrível, percebem percebe odores odores a antes do quilômetros ser de distância. humano. Então eles são as melhores testemunhas de uma cena de crime. Tá? E nesse caso que eu vou falar agora, olha que interessante, o cadáver só foi descoberto por causa dos insetos. Porque o cadáver tinha sido ocultado, né? Concretado, literalmente. Então, nesse enterrado? ferro velho, ele foi encontrado concretado num arcabouço de geladeira. Sabe uma geladeira velha? Sim. Ele pegou o cara, jogou lá, matou o cara, jogou lá dentro e concretou. Só que aí, antes do concreto secar, o pezinho ficou subiu um pouquinho, né? E o dedinho, só um pedaço do dedo ficou para fora. Foi suficiente para ali Deus. ser colonizado por insetos. Sim. E aí os insetos adentraram por esse local e colonizaram o cadáver lá por dentro. Então, revelaram mais rapidamente o cadáver. Porque se isso não acontecesse, provavelmente ia demorar muito mais tempo. E pra gente que é da perícia criminal, a gente fala, quanto mais você se distancia do momento da morte, mais você perde provas e vestígios. Então, quanto mais rápido você acha o cadáver, melhor. Entendeu? Então tem mais chance de resolver o caso. Então esse caso, aí o que é que aconteceu? Depois que ele foi encontrado, aí levaram a geladeira como... Tô imaginando. Foi massa. Foi massa, ele é uma Não, paixão, né? Pelo... Foi massa não, que eu digo falo assim, o caso, mas gente. Eu não tô pelo falando seu que a trabalho. violência é ruim sempre. Não. A gente adoraria não ter que trabalhar, né? Quer dizer... Mas eu digo assim, Tony, é a paixão mesmo pelo que você faz. Isso, né? De você fazer a investigação e chegar ao resultado, né? a elucidar aquele crime, né? Algo que aconteceu. Exatamente, é apaixonante. Pra quem não gosta também é sofrível, viu? Não, eu tô até gostando. Olha, filme de terror, filme assim, de cadáver, de assassinatos, eu não gosto. Mas assim, em conversa, eu queria assim uma curiosidade, eu tô gostando. A gente vai fazer o programa ainda. Vamos sim. Mas deixa eu... Aí, terminando esse caso, Sim. aí o que é que aconteceu? Pra finalizar esse caso, né? E eu já tô me lembrando aqui de outro caso, de uma criança que também foi emparedada, foi concretada, só que na parede. Mas depois eu conto esse caso. Mas esse caso não foi aqui no Brasil, não. Mas esse caso que eu atendi, né, a carcaça da geladeira, o cadáver concretado dentro da geladeira foi lá para o IML, porque lá aí chamou uma equipe multiprofissional, porque tinha que ter médico legista também, porque o cadáver já tinha perdido os tecidos moles um pouco e já estava desmembrando. Aí quando começa a desmembrar, a gente tem que chamar um outro tipo de profissional. Então teve que vir corpo de bombeiros com britadeira para ir quebrando, o médico legista do lado e eu do outro, ali no pátio do departamento de polícia técnica, ali no Nina Rodrigues ali, e a gente ali naquela cena ali trazida, né, no caso, aquele objeto, e aí a gente trabalhando ali em cima. E aí, no meu caso, qual era a minha função ali? Dizer quando a morte ocorreu. E aí, com essa informação que eu dou para a polícia, o delegado ele vai poder conduzir a sua investigação e aí vai checando quem é que estava ali naquele dia, quem não estava. Então dá para incluir ou excluir um suspeito de uma cena de crime, por exemplo. Entendeu? Esse caso foi resolvido graças à informação do dia da morte, que pôde colocar na cena do crime o suspeito que acabou depois confessando e foi preso. Entendeu? Entendi. E, assim, são inúmeros casos. Já atendi casos, no meu primeiro caso mesmo de local,
foi num mangue, aí cheguei lá. É isso que eu ia te perguntar. Qual foi o primeiro caso? E o que, é que você sentiu? Você ficou nervoso? Não fiquei nervoso. Já nasceu pra isso, né? Eu acho normal, entendeu? Eu procuro ver aquilo ali como o meu ofício, não me envolver ali, eu vejo como se fosse um objeto ali, sabe? Óbvio que eu não sou insensível, né? Mas imagine, eu já fiz mais de 400 casos. Se eu for ficar, né, prestando atenção nisso. Da última vez que eu contei, mas já deve ter passado de 500, porque no último congresso que eu falei disso foi antes da pandemia, então já passou de 500 casos já, ao longo desses 15 anos aí de perícia criminal. E para ser um perito, precisa fazer concurso público? Isso. E precisa ter ensino superior? Para ser perito criminal, foi ótima a sua pergunta, porque muita gente fica na dúvida e me perguntam também lá no meu Instagram o tempo inteiro, e eu tenho que ficar repetindo isso. Então, quanto mais a gente fala assim, melhor que divulga mais em outras vias de comunicação. Para ser perito criminal, em primeiro lugar, você tem que ter uma graduação aceita no edital do lugar que você quer concorrer, tá? Então, você tem que, em primeiro lugar, saber você vai fazer para que estado. Então, vai lá no edital e vê qual é a graduação que naquele estado é aceita. Aqui na Bahia, por exemplo, qualquer curso superior é aceito, tá? Desde que ele seja reconhecido pelo MEC. E assim, aqui na Bahia, o concurso ele não exige uma formação já específica, tá? É qualquer graduação. Quando você vai para outros estados, aí varia bastante. Você tem estado que já pede lá, não, eu quero químico. Já diz quais são as vagas que ele quer e já define. Agora, para entomologia forense, tem que ser biólogo. Aí, para essa área de entomologia forense, geralmente é o biólogo, porque o biólogo ele tem uma formação que dá substância, dá respaldo, dá bagagem mesmo, porque ele vai lidar com o quê? Com informações taxonômicas, nomenclaturas, várias informações que a gente só cursa na graduação de biologia, né? Mas também existem profissões afins, também como agronomia, veterinária, que também eles dão uma estudada boa em insetos. E aí também tem uma interface, digamos assim, né? Mas tem uma lista de... E aí você perguntou de perito criminal, né? Então tem que ter a graduação e aí depois fazer o concurso ser aprovado. E o concurso, pessoal, o concurso é longo, tá? Então, assim, é interessante. E tem a parte física também? Tem. Tem que ter. Tem o remador aqui. A gente rema junto, tem que ter muita força aí, né? Exatamente. Não é querendo assustar ninguém, não, mas assim, o concurso de perito criminal é um concurso puxado, pessoal. Puxado pelo conteúdo, que é difícil. Um conteúdo, é muito concorrido, porque os salários são agradáveis, né? Você pode ter lugares pagando acima de 20 mil reais. Aqui na Bahia tem gente já se aposentando no final de carreira acima de 30 mil reais, entendeu? Claro que a tendência é que isso diminua, né? Mas assim, os salários são bons, as condições profissionais, assim, em geral, assim, a gente está passando por algumas crises aí, né? De uma forma geral no Brasil. Mas, assim, de uma forma geral, a gente consegue ter um trabalho, de certa forma, que dá para a gente conduzir bem, gerir bem, né? Então, assim, é um concurso longo, tá? Então, você tem várias etapas. Então, a prova objetiva, que tem um conteúdo grande, que tem que estudar bastante, porque muita gente quer ser perito criminal. É o sonho de muitas carreiras. Qualquer biólogo pensa qual é o que mais você quer ser, perito criminal, químico, perito criminal. Várias áreas, só médico que talvez não, né? Porque tem muitas oportunidades fora, de ganhar muito bem fora, mas também existe o perito médico-legista, né? Tem o perito criminal, os peritos oficiais são 3. Eu estou falando agora de peritos de natureza oficial. Você até fez uma pergunta antes, eu esqueci de falar. Porque existem peritos judiciais que não precisam de concurso, mas tem que fazer um curso de duração de 1 semana, mais ou menos, para se habilitar em um juizado e oferecer o seu trabalho para um juiz, né, na vara civil, em geral, assim, perícia particular.
Tá? E os outros são os peritos oficiais. E aí são 3 tipos. O perito criminal, que é o que eu sou, o perito médico legista, que tem que ter graduação em medicina, o nome já diz, e o perito odontologista, que o nome também já sugere que ele tem que ter de graduação, que é odontologia. Então, esses são os 3 tipos de perito criminal. Todos têm que ter concursado, tem que ser concursado. E aí, voltando às etapas do concurso, né? O judicial não precisa. Mas voltando para as etapas do concurso, aí tem a prova objetiva, depois a prova discursiva, que é uma redação, você tem que falar de um local de crime, dissertar sobre aquilo, ou um banco de dados de DNA, qualquer coisa assim que eles podem sugerir também. É que nem a redação do Enem, ele pode dar alguns tópicos, né? O que está em voga agora é o Banco Nacional de DNA. Fica a dica, A dica aí para quem é concurseiro. Então, é muito provável que os próximos concursos vão cair esse tema, né? Banco Nacional de DNA. Então, aí depois da discursiva você tem a prova de títulos, que se você tiver especialização, mestrado ou doutorado, você vai passando na frente de outras pessoas que não tiverem, se você tiver empatado, por exemplo. Depois você tem, aliás, não precisa nem ser empatado, mas você tem uma pontuação que você ganha, você pode passar na frente de pessoas que estavam na sua frente. Vai pontuando, como eu, por exemplo, eu passei na frente de muita gente. Porque chegou eu já ao doutorado, com mestrado, né? na época, eu ainda não estava com título de doutorado. Eu já estava na metade do doutorado. Né? Mas aí eu pontuei mestrado. Hoje só tem 6 doutores na Bahia. Então continuando a etapa, depois né? da prova discursiva, você tem a prova, o exame de saúde, tem que apresentar uma bateria de exames lá no dia que você é convocado. Depois você é chamado para fazer o psicoteste, que muita gente é reprovada também. Tá vendo? É o teste psicológico. E aí depois você tem o teste de aptidão física, que aí tem que fazer várias atividades físicas. De e aí barra, você tem que aguentar barra, apoio, abdômen, corrida, flexão, que é o apoio. Alguns lugares natação, e aí por aí vai, depende do edital, você tem que consultar o edital para saber em detalhes. E é isso, a parte do concurso. Aí depois você tem, por último, a academia de polícia, que é um internato que dura, em média, 5 meses. Você tem que ficar lá. Tem que ter foco mesmo. Tem que ficar lá e geralmente eles não pagam o seu salário ali, só 30% do salário enquanto você está cursando. Porque geralmente você pode ser eliminado ali também, naquela etapa do concurso. Então, precisa de planejamento para você que vai fazer o concurso de perito criminal, precisa de se planejar para passar um período aí que você vai precisar ter uma reserva financeira, que vai ficar sem renda. Se você tiver algum trabalho, você vai ter que sair e tal. E é isso. Então, as etapas do concurso são essas. Então, é por isso que o perito Torricelli está aí fazendo um sucesso, está sendo referência realmente de curso especializado assim, para concurso público, para quem quer fazer ou seguir a carreira de perito. Né? Então, aí, no próximo bloco, a gente vai focar falando exatamente sobre isso, sobre os cursos que ele leciona, o e-book que ele já lançou, tem palestras gravadas, tem um vasto material. E aí a gente volta no próximo bloco. Vamos dar um break e depois aperte o play.